Presidente José Nivaldo da Rosa, do Cindy Lojas Gravataí. 64 anos, 4 lojas na cidade e uma diretoria, um mandato que já vai para quarto mandato, que começou nesta segunda-feira, dia 12, como presidente do Cindy Lojas. Qual é o segredo para administrar tanto o seu empreendimento particular quanto o Cindy Lojas, que é uma entidade, uma das maiores entidades do Rio Grande do Sul do mercado lojista, presidente? O que eu tenho para dizer é que eu acho que a disposição, ou seja, a disponibilidade, coragem para fazer, determinação e muita curiosidade para aprender, para poder dar continuidade do trabalho e assumir uma responsabilidade que é o ser presidente de uma entidade como esta. E isso fez com que, há 10 anos atrás, assumi lá na galeria, e essa disposição fez com que a gente chegasse até o presente momento com tudo isso de infraestrutura, que na verdade o Cindy Lojas já tinha raízes muito bem firmadas, muito bem plantadas. Então o meu trabalho foi só dar continuidade a isso daí, e que realmente eu mesmo me surpreendi, porque não imaginava 10 anos atrás da gente ter o que hoje nós temos em termos de infraestrutura, de patrimônio, de crescimento. Pois é. O senhor me contou há pouco que em 1986 foi pego de surpresa com um convite para assumir a presidência do Cindy Lojas, e que atravessou a Dorival de Oliveira, saindo da Galeria Dom João Becker, ali próximo do Parcão, com as pernas bambas. Conta isso pra gente, presidente. Pois então, me pegaram de surpresa dizendo, você vai ser o novo presidente. Foi escolhido, o pessoal já tinha combinado tudo isso. E para mim, nem imaginava, e realmente eu desci a galeria e até atravessar a Dorival ali, eu já tinha ligado para 2 pessoas que elas podem confirmarem isso, que achava eu que elas sim, por viver o Cindy Lojas muito mais tempo do que eu, poderiam sim ser a nova presidente. Foi a Serli Dal Santo e a Rosa Valim, né? Eu achava que elas tinham mais condições do que eu. Insisti por muito tempo, até que de repente, tive que assumir, porque não é você que tem que ser, nós vamos dar ajuda. Eu procurei os outros ex-presidentes, até o presidente da federação, que na época era o Flávio Sabadini, esse conte conosco, que a gente vai dar ajuda, você tem condições sim. E daí eu tive que assumir e comecei a me vestir, a me encarar, de assumir essa responsabilidade que eu achava sem condições. Presidente, qual é a mágica transformadora? Ou seja, tirar o Cindy Lojas de trás de uma coluna lá na galeria, uma sala minúscula, para esse patrimônio que tem hoje o Cindy Lojas aqui nessa sede onde nós estamos. Bem, eu acho que as coisas não acontecem de uma hora para outra, né? Tudo tem uma história, tem um passado. E esse passado eu entendo como ser uma entidade muito respeitada pelas gestão anteriores. Então, isso fez com que o Cindy Lojas estivesse no momento de realmente buscar mais visibilidade. É isso que, inclusive, eu coloquei no meu discurso lá em 2007, né, que eu vim para trazer visibilidade, porque tinha uma organização, tinha respeito, tinha já a estrutura que era a galeria, e depois começamos a trabalhar. Eu comecei a fazer surgiram algumas ideias, e junto todo o quadro, todo o pessoal, de como fazer algo para que a gente aparecesse, porque a gente tem que aparecer para crescer. Essa sede do Cindy Lojas é um sonho sonhado pelo José Rosa, ou é um sonho sonhado pelo José Rosa e sua diretoria, em conjunto com outras pessoas? Se eu lhe contar que nem imaginava. Confesso que nós estávamos num crescimento e de repente surgiu assim a possibilidade de comprar o terreno onde está plantada essa sede. Lembro muito bem que um vice-presidente perguntou, quando surgiu a possibilidade de comprar esse terreno, ele disse assim: presidente, e o futuro? O que é que... A gente se pensou assim, quem sabe fazer um estacionamento, alguma coisa. Eu respondi para ele: o futuro a gente constrói, na ideia de que
vamos fazer um estacionamento, não sei, não tinha ideia. Não me passava. Lá em 2010, simplesmente apareceu a possibilidade desse terreno. E o que aconteceu? Assim que nós compramos esse terreno, eu fui em 2 inaugurações, tá? Aqui dentro da capital, uma na capital e outra em Canoas. E eu, sempre muito curioso, eu perguntei para o proprietário ou para o presidente da entidade, eu perguntei, olha a curiosidade, como é que foi para construir isso aqui? Como é que é por metro quadrado? Quantos metros quadrados? E quanto que saiu? E a partir dali eu comecei a sonhar e fazer as contas. Quando foi final de 2010, eu já vi a possibilidade da gente construir. Daí chamei a diretoria, os vice-presidentes, principalmente, que é uma coisa mais íntima e tal, e disse, olha, eu acho que nós temos condições. Então isso aqui foi um sonho que surgiu e compartilhado com toda a diretoria, os meus vice-presidentes, né? E que a gente, na verdade, foi construindo com ideias, com possibilidades e aproveitando um momento muito bom que foi de 2010, 2011, 2012, que em 2012, quando foi inaugurado isso aqui. E antes disso, em 2010, em 2011, nós inauguramos a subsede Morada do Vale, em plena início de construção aqui dessa sede. E logo em seguida a Glorinha. E em março de 2012, nós locamos daí um espaço lá em Glorinha, ficou semelhante à da Morada do Vale. Isso em plena construção aqui da sede, que foi inaugurada em 16 de setembro de 2012. E agora... Quer dizer, essa construção aqui não levou 2 anos praticamente? Foi 1 ano e 7 meses. Quanto foi gasto aqui, presidente? 3 milhões. 3 milhões. Quantos metros quadrados tem essa sede? 2.000 metros quadrados. Vamos falar de profissionalização. O Sind Lojas era uma entidade com um quadro funcional relativamente pequeno, um número de convênios também menor, bem menor do que é o número de convênios que tem hoje. Como é que o senhor fez para expandir, montar esse quadro funcional e estabelecer convênios que atendessem às necessidades dos associados em geral? Foi muito simples. Na verdade, isso eu passo para os meus colegas, que a gente tem, todos os presidentes de Sind Lojas, a gente se reúne uma vez por mês, e muitos copiaram o nosso modelo aqui. Desde 2007, como membro da FEComércio, que é a entidade maior dos sindicatos lojistas do Rio Grande do Sul, e agora assumindo uma vice-presidência. Qual é a importância que isso tem para o empresário José Rosa? Eu acho que para mim, né, é uma honra, né? É uma honra, e eu acredito que para toda a minha diretoria, a comunidade aqui da região, com certeza a gente vai ter uma força maior e uma atenção maior do que está acontecendo. Isso nos traz também para o sindicato uma visibilidade, e eu vou estar muito mais atento ao que está acontecendo a nível de Brasil. Não só de todo o estado, porque isso hoje como diretor eu já tenho acesso ao que está acontecendo, eu sei como é que está a situação lá em Caxias, em Pelotas, em Santa Maria, a gente se encontra toda vez por mês e cada um é uma disputa, né, para falar suas dificuldades ou levando algumas ações que o sindicato está fazendo, e isso eu acabo trazendo para cá. Nem tudo são ideias que nasceu de mim, não, nada disso. Não se inventa a roda já está aí. É que alguém solta algo e a gente começa a adaptar aqui, alguém, né? Alguém empurra a roda pela ladeira. Claro, também é. E é por aí. Então eu acredito que na vice-presidência eu vou estar muito mais atento, porque além do Estado, a gente vai acompanhar. Nesse momento, por exemplo, hoje sendo dia 13, né? Dia 13 de março, o presidente está lá em Brasília. Hoje de manhã mesmo, eu falando com ele. Presidente Luiz Carlos Bon. Luiz Carlos Bon, perfeito. Ele está lá em Brasília. Então, e tem outros vice-presidentes acompanhando ele. Então, automaticamente, eu vou ter mais algo para trazer
né? Eu vou estar muito mais presente a estas ações, que nas reuniões de diretoria com certeza é mais argumento, mais subsídio para trazer para a nossa comunidade. Antes de entrar na área pessoal, uma última pergunta: como é que, como dirigente classista, o senhor viu essa crise financeira, econômico-financeira do país, que se estabeleceu em 2013 para cá e teve uma conotação política muito forte também? Como é que se fez para atravessar tudo isso? Qual é a expectativa agora, presidente? Eu confesso para você que disseram que lá em 2008 houve uma crise. Disseram, eu não vi. Tá? Eu não vi. Confesso a vocês que eu, como empresário, né, eu entendo que a minha empresa é pequena, é fácil de administrar. A gente vai colocando a loja com estoque de acordo com o momento. Então, tu compra mais, tu compra menos, a gente vai se abastecendo conforme a necessidade. Então, isso faz com que eu posso dizer que nas minhas empresas continuo levando com a dificuldade de todos, né? Não se faz mais dinheiro como antigamente, mas eu acho que ultrapassar essa dificuldade, esse momento, e conseguindo se manter na horizontal, eu acho que já é alguma coisa. Agora, crescer é muito pouquinho, é com muita habilidade. E aqui no Cindy Lojas, realmente nós tivemos 2008, que eu, como eu disse, não vi crise nenhuma. De lá para cá, houve situações assim que nós perdemos, porque aqui nós temos planos de saúde, que é um dos serviços que nós temos, além de centenas de serviços, que é uma vantagem fantástica para os associados. E eu até digo assim, ó, quem não é associado do Cindy Lojas, eu criei um slogan: quem não está dentro está por fora, no sentido que não está dentro porque não sabe das vantagens que tem. A pessoa José Nivaldo da Rosa, de Torres, podia estar lá na beira do mar, morando, desfrutando daquela brisa marinha, acabou vindo para Gravataí em 1987. Qual é a sua origem? Como é que se deu essa sua migração de Torres para a capital e em 1987 para Gravataí? Bem, primeiro em busca de melhoria de vida, né? Porque eu vivia no interior e era muito difícil. Eu trabalhava com meu pai, nós tínhamos uma oficina e eu fazia trabalhos de pintura e tal. Então, em busca de ter um emprego com carteira assinada, eu vim em 74, comecei a trabalhar na Zivi Hércules, trabalhei por 4 anos e dali eu fui para Lojas Renner como vendedor. E como vendedor em Lojas Renner, eu em 2 meses já assumi o primeiro lugar em vendas com 27 colegas vendedores. Em 1 ano e 8 meses eu eu fui trabalhar na área de compras, auxiliar de compras, né? Então, a partir de 80, eu já viajava por todo o Brasil para acompanhar. Naquela época eu comprava moda masculina junto com o meu chefe de compra e como auxiliar que comprava, que ajudava a selecionar, acompanhava outros setores como moda feminina, porque naquela época era tudo muito certinho, a roupa feminina, se a tonalidade era aquela, os ternos tinham que mais ou menos, e camisas e detalhes, acompanhar aquela tendência de cores que o feminino que mais ou menos comandava a moda, né? Então a gente acompanhava por causa disso, para saber, para poder também se direcionar para as cores das roupas que ia comprar na moda masculina. Então a minha experiência foi assim muito rápida em termos de, além do estágio que eu fiz na fábrica Renner, na indústria Renner, em outras também, para poder entender de tecido. Eu já tinha uma certa habilidade, conhecia um pouquinho, parecia que conhecia, na verdade foi conhecer ali, né? E daí eu continuei comprando e ao mesmo tempo visitando. Naquela época o Renner tinha coisa de 10 lojas daí pelo interior, então eu como comprador eu ia nas lojas, nos setores, para saber se estava tudo bem exposto, se estava de acordo, se o pessoal estava entendendo a ideia de ter comprado aquela camisa para acompanhar com aquele terno, que aquela calça era com esse tipo de blusão, aquela blusa. Então tudo
tudo isso a gente ajudava os vendedores. Então tu vê lá em 80... A moda era mais exigente? Muito mais exigente. Eu me lembro muito bem que naquela época o Renner fez uma publicidade que era os trilhos da moda, né? Numa campanha de outono e inverno, né? E que o Renner é os trilhos da moda, que uma decoração foi feita com trilhos de trem e tal. E como é que foi da Renner para Gravataí? A Renner para Gravataí foi o seguinte: eu, quando saí do Renner, porque eu fui trabalhar num outro magazine, né? Fui chamado para trabalhar no outro magazine para fazer a gerência administrativa, comercial, né? Então comandava todo um grande magazine. Eu saí, fiquei mais 4 anos e depois, em 2007, foi quando que eu assumi eu vim para Gravataí, porque eu saí dessa empresa, não me adaptei muito, né? Saí do Renner para uma outra empresa, e então eu saí porque também ia trabalhar numa outra empresa, só que daí não deu certo, porque seria gerenciar uma rede de lojas que tinha em Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, e daí era uma época de inflação muito alta. E como eu tinha aqui a minha residência, a escola para o meu filho e tudo mais, era uma inflação na média de 30%. Então o salário que nós tínhamos combinado, 3 meses depois ele já não era mais vantajoso. Já perdeu totalmente. Então a gente não se acertou e eu acabei ficando aqui. Foi quando daí nesse período, que foi mais ou menos janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, eu acabei abrindo uma loja em prédio, a própria loja, né? Aqui, que foi na Botafogo, ali bem no início da entrada 66. Isso em julho de 87? Isso em julho de 87. De lá para cá? É junho, né? Julho, o senhor falou antes. Eu acho que foi junho, 15 de junho. Tá bem. Tá? E de lá para cá, só a ascensão. Comecei, como eu tinha assim, um conhecimento das revendedoras de tecido, a gente começou a confeccionar também. Daí eu criei etiqueta Criações José Rosa. Eu botava ali, Criações José Rosa, eu botava etiqueta. E eu, como eu tinha uma experiência, um conhecimento de tecido, de corte e tudo mais, pela indústria, nunca fiz curso de estilista nem nada. Muita gente pensa que eu sou estilista, mas não, foi a experiência, foi o trabalho lá na indústria, de conhecer as fibras, como cortar, como combinar e tudo mais. Eu tive belos professores como gerente no próprio Renner, que me deu essa luz, me deu esse aprendizado. E a partir dali eu comecei a minha loja abrindo com 45 peças. Né? E então foi um período muito, muito bom, e que logo em seguida eu comprei na Avenida dos Estados, que eu ainda tenho a matriz lá, e que estou fazendo já 30 anos de lojas. Né? José Rosa e a dona Ana de Lourdes têm uma vida simples, gostam de viajar, acorda cedo, como é que é na intimidade? Olha, sabe que antes nós trabalhávamos os dois juntos, né? Até 10 anos atrás, estávamos muito juntos e trabalhar junto não era muito fácil, né? Então o Cindy Lojas foi muito bom para tudo. Hoje nós estamos com 44 anos de casado, 43 anos, né? Em 75 para 2018, são 43 anos, né? De casado, 2 filhos, felizes agora que a gente tem uma neta com 6 meses. E vivemos uma vida maravilhosa. Ela é muito cuidadosa, cuida muito bem das lojas. Desde 2010 eu organizei de tal maneira para ficar fácil para eles manterem, porque antes as compras era feito de uma maneira diferente. Então ela é muito organizada, cuida muito bem, e eu fico muito tranquilo e posso então daí me dedicar total aqui ao Cindy Lojas. Dorme tarde, acorda cedo? Normalmente eu tenho dormido cedo sempre que posso e acordo por volta mais cedo ainda. Eu acordo cedo, e é quando eu estou acordo com umas ideias e tal, e vou indo. Às vezes eu deito cansado, porque na verdade quando eu deito cedo é porque é uma raridade, porque eu venho para o Cindy Lojas e normalmente aqui tem evento todos os dias. Então praticamente sou convidado. Quando não tem aqui, tem na federação. Então, e ela na verdade tenta me acompanhar, mas como ela trabalha o dia todo, de segunda a sábado na loja, e trabalhar em loja é um cansaço, né? Porque tu tem que trabalhar muito, correr, caminhar e tal, atender. Então isso acaba dando um cansaço,
e nem sempre ela consegue me acompanhar, mas sempre que possível ela está junto. Hoje entendo muito bem e graças a Deus a gente vive uma vida de muita paz, de muita harmonia. Muita viagem junto também, presidente? Nós, esse ano, na verdade, o ano passado, nós fizemos uma viagem para Miami, tivemos o mês de fevereiro em Miami, foi maravilhoso. Este ano eu disse, eu quero ficar bem quietinho, quero descansar, então nós tivemos poucos dias, inclusive em Capão, onde eu tenho um apartamento, e não deu porque os funcionários têm que contribuir também, colaborar com os funcionários que chega nesse período de férias, de janeiro e fevereiro, também querem tirar uns dias. Então, como a gente tem um grupo, um quadro funcionário muito ajustado, acaba a gente também se comprometendo e tendo que ficar bem trabalhar. O José Rosa é um homem mais requintado do vinho ou mais simples da água mineral? Bem, eu confesso que eu gosto. Eu sou bem eclético, assim, dependendo do tipo de evento. Eu gosto tanto do vinho, da espumante, vinho, claro, muito mais no inverno. Eu gosto de vinho gelado, né? E espumante, né? Normalmente é o DMC, que eu gosto muito, e um chopinho, a cervejinha sempre cai bem. Mas eu já com 64 anos, com algumas coisinhas aí que o organismo já exige, eu já estou sendo mais cuidadoso. Nem sempre ela cai muito bem. Então, mas eu não dispenso e eu estou levando com cuidado com a saúde, com a maturidade que a gente vai tendo. Então, tu vai administrando isso. Graças a Deus está indo tudo muito bem. Eu sempre que encontrei o presidente José Rosa de terno e gravata. Hoje, para o seguinte, tirou a gravata. Foi difícil? Não, eu na verdade, nesse período de janeiro e fevereiro, eu confesso que às vezes é muito fácil você encontrar eu aqui mesmo em lojas de bermuda e tênis, né? Às vezes num final de semana, ou numa sexta, ou numa segunda, que eu dou uma passada aqui antes de ir para a praia, ou um dia que tem que pegar junto com o pessoal, eu também pego junto, sabe? Isso eu acho que exige o fato de ter que usar uma gravata, porque... É da representatividade. Representatividade. Eu acho que exige uma questão de hábito também. Eu gosto de estar alinhado. Eu acho que nessa altura aí é uma questão de ser presidente, de gostar mesmo até pela minha formação. Que lá, quando eu comecei mesmo a trabalhar com moda e comprando moda masculina, eu comprava ternos e tudo mais. Hoje eu confesso que eu tenho uma coleção de ternos, tenho uma variedade. Eu gosto, eu acho que lá pela Santa, eu acho que dá um certo requinte, e eu gosto dessas coisas, sem perder a humildade. Eu acho que me sinto uma pessoa bastante eclética, não tem frescura comigo, perfume doce, não tem personalidade nenhuma, gosto de tudo, e também de andar à vontade, assim. Eu acho que final de semana eu estou bem à vontade de regata e chinelo de dedo, é muito bom isso aí. Muito obrigado por receber a gente aqui.